Esse assassino aposentado é forçado a voltar para a ativa quando o chefão do crime lhe pede para realizar um último serviço. E para isso, ele deve reviver todas as suas habilidades mortais, ao mesmo tempo em que tenta esconder a sua nova família do seu passado sombrio. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Silencer, um filme de ação e drama lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos com um esquadrão de snipers americanos que são posicionados em vários prédios, para proteger a residência de um terrorista chamado Yosef Abad, que está disposto a dedurar a localização dos seus ex-companheiros, mas em troca pediu para que os Estados Unidos protegesse ele e sua família. E apesar disso, Dwanson, Frank e os outros snipers estão inconformados com o fato de um terrorista estar recebendo tratamento privilegiado. Ao mesmo tempo, um grupo de radicais está usando um túnel subterrâneo para chegar no local sem chamar atenção. E usando essa estratégia, eles conseguem pegar os americanos desprevenidos, e Dwanson é finalizado. Percebendo que a operação falhou porque eles não conseguiram vencer os terroristas, Frank toma a decisão difícil de eliminar Yosef e a família dele, incluindo uma criança. 10 anos depois, o cara não está mais no exército e ainda se sente culpado por ter puxado o gatilho. Ele até tenta frequentar um grupo de autoajuda, mas não tem coragem para se sentar na roda e contar o que fez. E para ganhar o pão de cada dia, Frank abriu uma oficina e passa seus dias consertando carros junto com seu ajudante. Assim que anoitece, o cara volta para casa para jantar com sua esposa Cassie e a sua enteada Shannon. Ele explica que não poderá ficar com elas no final de semana, porque precisa entregar um carro na casa de um cliente, sendo que o motivo dele não querer levá-las junto é porque esse cliente nada mais nada menos que um poderoso chefão do crime, chamado Ochoa. Porém, Cassie e Shannon insistem tanto que ele decide levar as duas, acreditando que só fará a entrega e que não acontecerá nada de ruim. Passando para o dia seguinte, Frank chega no local para devolver o veículo, só que Salvatore, que é um dos guarda-costas, arruma confusão com ele. Para se defender, o cara dá uma cotovelada no rosto do criminoso, que imediatamente puxa uma lâmina na intenção de se vingar. Mas antes que uma tragédia acontecesse, Lazarus, que é o segundo no comando, chega bem na hora e segura Salvatore. Então ele leva Frank para dentro da mansão e lhe oferece uma bebida, e o cara recusa porque está dirigindo. Após terminar de conversar com Lazarus, Frank se encontra com Ochoa, que está organizando a festa de aniversário da filha dele. E apesar de ser o maior criminoso da cidade, ele fica todo bobo quando está perto da sua filha Nick, e faz todas as vontades dela. E aí Frank pega o envelope com o pagamento. Ao contar as notas, ele percebe que tem bem mais dinheiro do que cobrou pelo conserto do carro. Ochoa então explica que ele colocou um extra, porque quer que o cara finalize um alvo pra ele. Porém, Frank devolve parte da grana e explica que se aposentou e que agora só trabalha na oficina. Mas mesmo tendo seu pedido rejeitado, Ochoa lhe deixa ficar com o dinheiro extra e o agradece. Assim que o cara sai da mansão, Salvatore provoca ele para tentar recomeçar aquela briga. Só que Lazarus explica que Frank era conhecido como Silenciador por ser um dos melhores assassinos da cidade. Já de noite, o cara acorda assustado porque sonhou com um dia em que eliminou aquela família no Iraque. E na intenção de conversar e desabafar com alguém, ele liga para Tim, que era o seu melhor amigo na época do exército. Mas assim que Tim atende, Frank desliga sem dizer uma palavra. Alguns dias depois, ele descobre pela TV que a filha de Ochoa morreu após ser atropelada, e o pior de tudo é que o motorista fugiu sem que a polícia conseguisse prendê-lo. Frank fica visivelmente chocado porque viu a garotinha há poucos dias, e Cassie nota essa mudança de comportamento e pergunta se ele a conhecia. Porém, Frank mente que não, porque não quer que a sua esposa descubra sobre o seu passado. Só que de repente, Lazarus chega na frente da sua casa e buzina para chamá-lo. O cara aparece para atendê-lo, mas pede para Cassie voltar para dentro. Lazarus então pergunta se ele viu as notícias e explica que Ochoa quer que ele elimine um motorista imprudente que assassinou Nick enquanto ela andava de bicicleta na rua. No entanto, o cara recusa a oferta porque não quer mais se meter com os criminosos e gangsters, e sim só trabalhar na oficina. E por ter se negado a ajudá-los, Lazarus ameaça Frank falando que Ochoa não está pedindo, e sim mandando, já que ele não tem mais nada a perder e está disposto a fazer tudo agora que a sua filha morreu. Quando o cara volta para dentro de casa, Cassie pergunta o que está acontecendo e ele se recusa a revelar, apenas dizendo que são negócios. Assim que a hora de dormir chega, Frank coloca sua enteada na cama e para agradecê-lo por ser uma figura paterna para ela, Shannon lhe dá de presente o colar que ganhou quando era pequena. E após pensar bastante, o cara fica com medo de colocar a vida das duas em perigo e por isso diz para sua esposa que terá que abandoná-las. Porém, Cassie fica furiosa ao ouvir isso e dá um tapa no rosto dele, recuando imediatamente porque pensou que Frank iria revidar. Só que o cara revela que jamais bateria nela e deixa o local para que nenhuma das duas sofra algum tipo de retaliação dos criminosos. E galera, se o Frank estava querendo mudar de vida deixando esse passado sujo para trás, não tem sentido ele ter aberto o negócio justamente perto de onde seus amigos parceiros de crime moram. Era óbvio que uma hora ou outra eles apareceriam para incomodá-lo, ainda mais considerando que Frank era o melhor no que fazia. E a maioria das pessoas sabem que quando você se envolve com criminosos, eles não te deixam sair quando você quer, e sim somente quando eles querem. Fora que por saber demais, Frank poderia facilmente ter sido finalizado em uma queima de arquivo. O certo seria ele ter mudado para bem
bem longe. Talvez para outro estado já seria o suficiente. Mas continuando, ao chegar na mansão, Frank se encontra com Ochoa, que está rodeado por velas. Ele conta que falou para sua filha não andar de bicicleta na rua, e que mesmo assim ela lhe desobedeceu, resultando no atropelamento. Frank até tenta convencê-lo a superar essa perda, ao invés de tentar se vingar, mas Ochoa diz que quer dançar na sepultura do motorista que atropelou sua filha, e pede para o cara ajudá-lo a alcançar isso. E para ter certeza de que ele aceitará, Ochoa ameaça Frank, dizendo que irá revelar o passado sujo dele para Cassie e Shannon. Sem escolhas, o cara topa ajudá-lo, mas com uma condição, a de que esse seja o seu último trabalho. Assim que amanhece, Frank se encontra com Lazarus em Ferro Velho, e lhe entrega um envelope contendo a foto de Anderson, o cara que atropelou o Nick. Lazarus explica que Anderson mora a poucas horas de distância, e que será um trabalho fácil. Para se preparar para a missão, Frank pega algumas armas que estavam escondidas no porta-mala de um carro no Ferro Velho. Depois disso, ele dirige com a sua antiga caminhonete até a oficina, e troca ela por um veículo mais veloz, e em melhores condições. Já que se ele precisar fugir quando eliminar seu alvo, necessitará de um carro com mais cavalos, e que não corra o risco de estragar no meio da estrada, como aquela velha caminhonete. Ao se posicionar como uma sniper na frente da casa do Anderson, Frank tem o cara em sua mira, mas desiste de atirar quando vê que o sujeito tem esposa e filho. Isso faz com que ele desista da missão, porque começou a se lembrar da família iraquiana que eliminou há 10 anos atrás, pois Frank não quer cometer o mesmo erro duas vezes, e também porque não quer decepcionar Shannon e Cassie voltando a cometer assassinatos. E como consequência dele não ter puxado o gatilho, a polícia chega no local e leva Anderson embora, dificultando ainda mais a vingança de Ochoa, porque se agora ele quiser eliminar o cara, terá que primeiro passar pela polícia. Quando Frank deixa o local, um dos gangsters que estavam observando tudo de longe liga para os seus chefes e conta o que aconteceu. Ao descobrir que o cara não cumpriu a sua parte do acordo, Ochoa fica furioso e diz para Lazarus e Salvatore darem um fim nele. Ao mesmo tempo, os gangsters fazem uma emboscada e eliminam os policiais usando armamentos de alto calibre. Eles tiram Anderson ainda vivo da viatura e o levam embora. Assim que volta para a oficina, Frank tenta entrar em contato com Cassie para alertá-la do perigo, mas infelizmente ela não ouve o celular tocar por conta do barulho do secador de cabelo. Quando termina de se aprontar, Cassie escuta alguns barulhos de passos dentro de casa e pergunta se Frank voltou. Porém, Lazarus se aproxima pelas costas dela, lhe pegando de surpresa e perguntando onde o cara está. Cassie até tenta explicar que não sabe, mas Lazarus a puxa pelo cabelo e para se defender ela lhe acerta uma joelhada bem nas partes baixas e depois um chute no rosto. Nesse momento, outro gangster aparece para tentar detê-la e Cassie enfia uma tesoura no braço dele, mas para impedir que ela fugisse, Lazarus pega sua pistola e atira nela. Algumas horas depois, Frank volta para casa e encontra o corpo da sua esposa caído na entrada. Ele se aproxima com cuidado para não ser surpreendido e percebe que Cassie ainda está respirando. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Lazarus está castigando Anderson de várias formas cruéis. Ele até mesmo tirou os dentes do cara, mas para dar um fim a esse sofrimento, o criminoso puxa o gatilho e conclui a vingança do seu chefe. E eu tenho que dizer que estou começando a duvidar da inteligência do Frank, ou talvez do roteirista que escreveu esse filme. Já que se o Frank sabia que a sua família estava em perigo no momento em que se recusou a eliminar Anderson, por que ele não ligou imediatamente para Cassie, ao invés de voltar para a oficina, e só então entrar em contato com ela? Pois quando ele voltou para a oficina já era noite, mostrando que se passaram algumas horas até ele chegar. E se ele tivesse deixado o celular na oficina, sempre tem a opção de usar um orelhão ou pedir o celular de alguém emprestado, visto que era uma emergência. Fora que ter abandonado as duas também não faz sentido, porque uma vez que Ochoa não encontrasse Frank, o primeiro lugar que ele mandaria seus homens ir seria na casa de Shannon para interrogá-la. Mas de volta ao Frank, ele conseguiu socorrer sua esposa a tempo, a levando para o hospital. Tim aparece para vê-los e o cara explica que Cassie passou por uma cirurgia e que ela está se recuperando. Porém, a mulher ainda não sabe o que aconteceu com a sua filha Shannon. Então ele pede para Tim deixá-los a sós e revela que sequestraram a garota. Só que Cassie diz que já se divorciou de um mentiroso antes e que a única coisa que pediu quando os dois se conheceram é que Frank falasse a verdade e não escondesse segredos dela. Sem saber o que responder, o cara apenas promete que trará Shannon de volta. Já no dia seguinte, Frank e Tim entram na caminhonete e começam a dirigir em direção à mansão de Ochoa. Tim até pergunta qual é o plano, mas o cara só diz que é o de eliminar o Ochoa e depois sair para beber umas em um bar. Ao chegar na mansão, os dois encontram um local vazio e percebem que os criminosos se mudaram para fugir deles e também da polícia. Mas por sorte, ambos conseguem capturar um dos capangas que ficou para trás para terminar de organizar as coisas da mansão. Depois de ameaçá-lo bastante, o criminoso aponta para um quadro de uma casa que é para onde supostamente Ochoa se mudou. Assim que Frank vira as costas para pegar o quadro, o capanga se levanta para tentar atacá-lo, mostrando que estava mentindo. Mas felizmente Tim reage rapidamente e finaliza o cara com alguns disparos. Passando para a casa em que Ochoa está, ele está tratando Shannon bem, apesar de ter sequestrado ela. Ochoa explica que esse era o quarto da sua falecida filha e se emociona ao se lembrar dela. Shannon até pede para o cara levá-la de
volta pra casa, mas ele diz que essa é a casa dela agora. Em seguida, Lupita, que é a esposa de Ochoa, fala que eles deveriam devolver a garotinha, porém o cara se nega porque quer adotá-la como a sua nova filha, para tentar preencher a falta que Nick faz. Ao mesmo tempo, Frank está se embebedando para tentar apagar as memórias ruins que não param de surgir em sua mente. Após conversar com Tim, os dois decidem que irão até o México, pois Ochoa tem vários cassinos, clubes de strip e fábricas de entorpecentes nesse lugar, e por isso eles podem interrogar os gerentes, para tentar descobrir onde o cara está escondido. A caminho do México, Frank pergunta se Deus irá perdoá-los pelo que eles estão prestes a fazer, e Tim responde que não. Assim que chegam em uma das fábricas e entram no local, os dois deixam uma usuária sair antes que comecem a abrir fogo com suas armas, e usando as táticas que aprenderam no exército, eles conseguem fazer a limpa, eliminando vários criminosos. Após o confronto acabar, Salvatore recebe uma ligação, e descobre que Frank destruiu uma das fábricas. Sem perder tempo, ele reúne alguns homens, e se prepara para ir até o clube de strip para proteger o local de mais um outro ataque. Mas ao invés de ficar de guarda, Salvatore decide dar uma brincada com uma das profissionais desse estabelecimento, dando a chance de Frank invadir o quarto e estragar a sua diversão. E para zoar com a sua cara, ele pergunta se Salvatore pagou pela hora, ou se ela era um presentinho do Ochoa. Mas como a vida de Shannon está em risco, Frank para com as piadinhas e aponta uma pistola para o criminoso, perguntando onde o chefe dele está escondido. Porém, mesmo apanhando, Salvatore se recusa a contar, e até consegue desarmá-lo, mas por ser bem mais habilidoso que um simples brutamonte, Frank vence a briga lesionando a perna do Salvatore. Enquanto isso, Tim está fora do quarto protegendo a porta para que ninguém entre, até que de repente ele é pego de surpresa pelas costas e acaba levando uma facada. Mas um mero ferimento como esse não é capaz de pará-lo, e Tim finaliza todos os criminosos que estavam tentando entrar no quarto. De volta ao Frank, Salvatore diz que Ochoa iria eliminá-lo se ele revelar a localização do esconderijo, mas já que Frank fará o mesmo se ele não contar, Salvatore escolhe trair seu chefe, revelando que ele está escondido em uma casa de verão que fica em Sierra Vista. E mesmo ganhando o que queria, o cara decide apagar de vez o criminoso e tenta tranquilizar a relaxadora profissional, falando que nada de ruim acontecerá com ela. Após terem acabado, Frank e Tim retornam para a caminhonete para ir resgatar Shannon. E eu acho que alguns de vocês já devem ter percebido, principalmente os que acompanham o MMA, mas esse filme tem no elenco dois ex-campeões meio pesado do UFC, Chuck Liddell, que está interpretando o Salvatore, e o Tito Ortiz, que está fazendo o Tim. O que torna esse crossover ainda mais engraçado é que o Chuck basicamente só apareceu para apanhar do protagonista, já que as únicas cenas focadas nele é ele tentando bater em Frank e apanhando miseravelmente. E eu nem preciso falar da lenda, o Danny Trejo, né? Ao anoitecer, Ochoa continua sofrendo com a morte de sua filha. Ele até mesmo chama Shannon para colocar nela o laço de cabelo que Nick usava. Mas tanto Lupita quanto Lazarus acham que ele está passando do limite, o que é bem contraditório, né, galera? Já que pra eles está tudo bem sequestrar uma garotinha, mas tentaram fazer ela se passar pela sua falecida filha, aí já é demais. E enquanto eles perdem tempo com essa bobagem, Frank e Tim chegam escondidos pela vegetação, e de longe usam as suas snipers para eliminarem vários guardas que estavam fazendo a segurança da casa. E para proteger seu chefe, Lazarus pega uma lança-granadas de um dos guardas e dispara nos dois, mas felizmente eles conseguem se esquivar a tempo. Logo, Frank e Tim entram na mansão e rendem Lazarus, porém mais criminosos chegam bem na hora para atrapalhá-los. Só que pelo fato de serem velhos amigos, Frank dá a oportunidade de Lazarus sair vivo se eles baixarem as armas e revelarem em que cômodo Shannon está. Uma vez que o cara se recusa, Frank o elimina sem pensar duas vezes, e Tim é atingido no ombro ao trocar tiros com outros criminosos. Imediatamente, Frank tenta prestar primeiros socorros, mas Tim diz que não precisa e lhe pede para ir logo resgatar Shannon. Em outra parte da mansão, Ochoa fica tão louco das ideias que está chamando a garotinha de Nick. Assim que Frank alcança eles, Ochoa aponta sua shotgun para Shannon e ameaça finalizá-la, deixando o cara sem escolhas, a não ser a de largar a sua arma no chão. Vendo que a situação saiu de controle, Lupita tenta convencer o seu marido a deixar a garotinha ir embora, porém ele diz que é o papel de um pai proteger a sua filha e estica sua mão para tentar fazer carinho em Shannon, só que ela morde o criminoso sem hesitar. Isso dá a oportunidade de Frank se esconder atrás do sofá, e ele até tenta recuperar a sua arma, mas não consegue. Como única e última opção, o cara pega uma lâmina que escondeu no tênis, e em seguida joga no chão um colar que ganhou da Shannon para desviar a atenção de Ochoa. O plano dá certo, e Frank arremessa sua faca bem no peito do criminoso, o eliminando cruelmente. Por fim, ele leva a Shannon de volta a Cassie, e ela decide perdoá-lo, desde que ele não esconda mais segredos dela. Já Tim sobrevive ao tiro que levou, e pela primeira vez, Frank decide se sentar na roda de autoajuda e compartilhar o seu passado, ao invés de só ficar calado observando tudo de longe como antes. Fala galera, se você estivesse no lugar do Frank, o que você faria para salvar uma pessoa amada que criminosos sequestraram? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se
você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.